o Código de Processo, esse que se aproxima, cuja presidência como o ministro Luiz Fux, né, com a comissão de notários, juristas e tudo mais, eu o leio tendo uma visão muito mais ampla. Muitos criticam, né, sem que esse código tenha nascido, muitos já vêm criticando. Eu acho isso aí uma imprudência. A gente tem que olhar com olhos de querer ver, aperfeiçoar o que tem que aperfeiçoar, mas, por exemplo, eu vejo nesse código também, assim como na lei de recuperação, alguma coisa que no final das contas pretende atrair o investimento, que o Brasil precisa disso. Atrair o crédito e baratear o crédito. Como? De que forma? Conferindo segurança jurídica, dando previsibilidade das decisões judiciais, conferindo celeridade às demandas e reduzindo o número de litígios, de ações, né? Isso eu faço muito inspirado, eu gostaria muito que registrasse isso, eu faço muito inspirado numa palestra que eu assisti do professor Julian Chediak, quando ele falava desses pilares, celeridade, efetividade, previsibilidade, que eu achei muito interessante, comecei a desenvolver um raciocínio a partir dessa palestra que ele proferiu ao novo Código de Processo Civil. Ele está repaginado. Qual foi a missão da comissão? Primeiro, dar uma cara nova ao Código de Processo, que vinha sendo reformado pontualmente ao longo de décadas. Diferente do que aconteceu com o Código Civil, que foi modificado no todo, o Código de Processo vinha sendo mudado pontualmente. Isso era mais célere, mas criou uma colcha de retalhos. A proposta do Código de Processo Civil hoje, então, é um processo mais enxuto, tirando gorduras desnecessárias, institutos em desuso que ainda constam do Código de Processo deixam de existir e se confere aquilo que eu falei, que eu repito, que eu acho que é importantíssimo: celeridade, previsibilidade e segurança jurídica. Repito, em razão do que eu ouvi com muita propriedade falar do professor Julian Chediak, né? E a partir do momento que você tem um código repaginado, mais enxuto, mais organizado, né, que prestigia inclusive os princípios que estão inscritos na Constituição da República, você tem a tendência de atrair um investidor. Entendeu? O Brasil passa, em razão de sua legislação, por isso que eu digo, não é mais uma questão meramente pontual para resolver um conflito entre A e B. Ele tem uma visão prospectiva, ele tem o poder de atrair o investimento, que para nós é muito caro. Eu não sei se sou excessivamente otimista, e também em razão muito da qualificação técnica de quem o elaborou, eu não consigo ainda enxergar, mas certamente haverá imperfeições que vão ser ajustadas com o tempo. Eu vejo nesse código novo que se aproxima, esse novo formato, esse código repaginado, retirando gordura. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou juiz há 17, 18 anos, já nem lembro mais, um instituto, nomeação, autoria. Eu nunca usei isso, nunca foi necessário, nem como advogado antes, nem como juiz, eu utilizei esse instituto. E estava lá, a ação declaratória incidental, que foi um instituto importante numa época, hoje deixou de ser. Você tem outras formas de conseguir o mesmo objetivo, não movendo uma ação declaratória e ganhando tempo com isso, porque o tempo é o inimigo do processo. Previsibilidade, segurança jurídica. Vou dar 2 exemplos para cada instituto para você perceber a importância, a meu sentir, desse novo código. Em primeiro lugar, segurança jurídica. No que diz respeito ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica, o código novo, assim como a lei de falência e recuperação já fez em 2005, o código novo disciplina como vai haver essa desconsideração. Porque hoje, avaliação minha, hoje esse instituto da desconsideração foi banalizado e várias decisões são concedidas sem o mínimo respeito ao contraditório. Ou seja, se eu sou um investidor e vejo que se eu ingressar naquele país, aplicando recursos, trazendo riquezas e tudo mais, eu corro o risco de, sem poder me defender, inclusive, ter o meu patrimônio constrito, eu não vou participar daquele projeto. Então, no que diz respeito, dando apenas um exemplo, no que diz respeito a esse pilar segurança jurídica, a disciplina ou disciplinamento da desconsideração é, a meu juízo, um
fator de estímulo para o investimento, porque sabe, o investidor sabe que nesse país há regras que ditam como será feita a desconcentração. Não sou contra a desconcentração, pelo contrário, acho que é um instituto extremamente saudável, mas como se utiliza, eu acho que disciplinando traz segurança jurídica. Previsibilidade, que é uma inovação, uma novidade trazida pelo Código também. Imagine você que a jurisprudência ela se encaminha, se consolida de tal forma que os jurisdicionados se portam de uma maneira. De repente, a jurisprudência não é impossível, não é desejável, mas a jurisprudência sobre um determinado tema modifica sua posição. Bom, e aqueles que se portaram e se pautaram de acordo com a jurisprudência dominante, cristalizada, né, nos tribunais superiores, eles ficam desprotegidos. Então, o que faz o novo Código? Estabelece que o juiz pode, eu entendo, deve modular os efeitos de uma decisão no sentido de não surpreender, e a palavra-chave é surpresa, não surpreender aqueles que se portavam de acordo com a jurisprudência. Que hoje eu estou pautando de acordo com a jurisprudência. A jurisprudência muda e eu passo a sofrer os danos decorrentes dessa mudança da orientação jurisprudencial, e isso também confere insegurança. Então, essa previsibilidade é um fator determinante também para atrair o investimento. Uma outra figura também que é muito importante, também dentro do aspecto da segurança jurídica, que o novo Código traz, e muitos juízes, eu me incluo, a gente já vinha praticando isso, chamar agências reguladoras, porque hoje, com as privatizações, o ambiente das reguladoras aumentou muito, né? E nada melhor para que haja uma decisão mais justa possível, que as agências reguladoras participem dos processos, trazendo elementos, subsídios, para que os juízes possam melhor decidir em ambientes regulados, onde a questão é meramente técnica, ou eminentemente técnica, e o juiz não é incomum, desconhece, porque ele não tem aquele preparo técnico. Então, o Código de Processo que se aproxima, ele também positiva isso que alguns juízes já vinham fazendo, que é de trazer a figura da agência reguladora, por exemplo, um Banco Central, uma CVM, uma Anatel, uma ANEEL, uma ANAC, enfim, trazê-la para o processo na qualidade de amicus curiae, sem que isso, amicus curiae no sentido de amigo da corte, sem que isso represente qualquer comprometimento da competência.